Sabe, queridos, nós louvamos bonito. Volta aqui a letra do louvor. Queremos ver a tua face, a tua beleza. Coloca para mim. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver a tua face. Você sabe onde fica a sala do trono? Será que nós sabemos o que significa a sala do trono? Será que nós sabemos e podemos contemplar o que nós estamos pedindo para que o Espírito Santo faça em prol da nossa vida? Que Ele mostre a beleza do Senhor, que Ele mostre a face do Senhor. Será que é isso mesmo que tu quer? Porque a beleza do Senhor, a tua face, não está só nos momentos belos, não está só no dia onde o dia ele nasce com um céu tremendo, ensolarado, sem nenhuma nuvem no céu, dando ensejo a um lindo dia, bastante brilhante e claro, para que nós possamos contemplar as maravilhas do Senhor. Mas nós temos que ver a beleza do Senhor, a face dele também, quando nós saímos do nosso quarto, abrimos a porta da nossa casa e vamos para um lugar onde nós vemos que há nuvens escuras, nuvens densas, onde está tudo escuro, não há luz do sol. Só que nesse momento é que Deus começa a descobrir os verdadeiros adoradores. Não é só quando vai tudo bem. Muito obrigado, Senhor, te louvo, te bendigo. Dinheiro em conta, saúde, família organizada, empregado, conseguindo pagar a parcela do teu carro, conseguindo pagar o aluguel, enfim, carnalmente dizendo, prosperando. O que Deus quer que nós refletimos, possamos refletir nesta noite. E quando tudo vai mal, e quando nós clamamos, suplicamos por Ele, pode se assentar, e Ele não dá sequer um sinal da tua face, da tua beleza. Eu quero que você contemple Deus hoje, mesmo diante, entre meio tribulações e provações. Eu quero que você se desligue deste mundo físico, carnal por enquanto, e que você venha comigo abrir os teus olhos. Abra-me os olhos para ver a tua glória nesta situação difícil. Qual a tua situação? Quais são as situações difíceis que você se encontra? Se eu desse oportunidade, nós não teríamos mais culto, porque cada um teria uma situação difícil, ou várias situações difíceis, para estarem sendo resolvidas por Deus, se você conseguisse escrever a tua história. Olhe para cá. Olhe para cá, preste muita atenção. Se você pudesse escrever a tua história, escrever o teu futuro, se eu, aquele que ministra a tua vida pela graça e misericórdia do Senhor, se eu pudesse escrever o meu futuro, ou seja, a minha história, o meu filho João Pedro não demoraria 4 anos para nascer. Deus teria fecundado o ventre da minha esposa com menos tempo. E hoje ele não teria 10, mas teria 14 anos. Se eu pudesse escrever a história, minha mãe não teria tido câncer, nem meu pai. Se eu pudesse escrever a história, meu filho não teria morrido e ressuscitado e ficou praticamente 4 anos, quase 4 anos, tendo epilepsias. Se eu pudesse escrever a minha história, eu não teria sido tão caluniado, tão perseguido, tão vituperiado, tão perseguido nesta cidade, até mesmo por outras igrejas, e principalmente pelo inimigo, porque a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra o inimigo da nossa alma. Eu teria escrito a minha história de outra forma. Entenda, se você pudesse pedir ou escolher o teu futuro, ele seria escrito numa outra conotação. Porém, eu quero que você entre dentro desta mensagem comigo. Você que me ouve, não saia dessa live.
fique até o final. Porém, eu louvo a Deus, amado. Eu louvo a Deus porque todo o meu sofrimento transformou-se em propósito. Toda a ruína que Satanás tentou colocar sobre a minha vida, transformou-se em mensagens ungidas de esperança e de restauração. Eu louvo a Deus por Deus não ter deixado a mim esta oportunidade de não ter passado por tudo que eu passei. Ele abriu os meus olhos para que eu pudesse contemplar a tua beleza, a tua face, e contemplá-lo até mesmo quando o barco sacudiu. Quando eu cheguei a dizer o mesmo que disse o salmista, Salmo 22:1, coloca para mim: meu Deus, aonde tu estás? Porque tu não cura esta criança? Cadê o Senhor, Deus? Aonde tu estás? Porque para mim fica mais difícil, Senhor. Eu leio na tua palavra, clamo a ti, oro a ti, e o Senhor está inquieto. Parece que o Senhor se mantém indiferente com a minha pessoa. Aonde que eu estou errando? Aonde eu estou falhando? Aonde eu estou pecando? Qual o pecado da omissão? Se eu procuro ser ordeiro, justo com o Senhor e com as pessoas. Deus, aonde tu estás? Tu se mantém indiferente, e Deus se mantinha indiferente. Porém, Deus amado, entenda que quando você chega neste estágio da tua vida, você acha que Deus te abandonou. Meu Deus, onde tu estás? Tu não está vendo o meu sofrimento? Não está vendo o que eu estou passando? E muitos se apostatam da fé, abandonam Deus, ficam com raiva de Deus, indignados com Deus. Ainda mais quando há uma perca. Há pouco tempo eu abri o Face, um casal que foi visitar outro. A criança deles descuidou-se um instante, caiu na piscina e morreu. Em comparação, há 1 mês e meio nosso cachorro morreu, porém o nosso é um cachorro. Aqui morreu uma criança. E esta mãe com esse pai, diante da criança morta, falecida, pegaram seus instrumentos e louvaram a Deus. Eu acho que esse é o nível mais alto que alguém poderia atingir. Já é uma estatura de um santo perfeito, podendo ser recolhido pelo Senhor para fazer parte do jardim do Senhor, para embelezar, para trazer uma beleza a mais do que já existe nos altos céus. Porque como pode alguém que contempla a morte de um filho, não sei se era uma menina ou um menino, era uma criança, que tinha toda uma vida pela frente, como nós vamos entender e ver Deus, ver a mão de Deus, ver a presença de Deus, ouvir a sua voz, ver a tua face, a tua beleza, sendo a sua natureza amor? Deus é amor, sendo a sua natureza o amor, a justiça. Que Deus injusto seria este? Só que eu quero te levar a que você compreenda que não cabe a nós, sabendo do que poderia nos acontecer para o nosso futuro, nós darmos uma espiadinha no futuro e voltarmos e começarmos, que nem aqueles filmes, uma máquina do tempo, mudar todo o nosso percurso. Porque todos eles já foram escritos antes de você existir. No Salmo 139:16 já foram escritos todos os seus dias, sem que cada um deles existisse, ou tivesse sido vivido por você e por mim. Em tudo dai graças, 1 Tessalonicenses
5:18. Nós temos que dar graça em tudo. E nós vemos Davi dizendo aqui no Salmo 22:1: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Nós queremos sempre uma explicação para tudo. Deus poderá lidar como poderá não lidar. Poderá ser na eternidade com Ele. Deus, Ele pode todas as coisas, Ele é Deus. Se nós estivermos aqui louvando a Ele, bendizendo, adorando a Ele, Ele continua sendo Deus. Se nós não queremos louvar, se nós não queremos adorar, Ele tem milhares de centenas de anjos que ficam a todo e qualquer instante e existirão por toda a eternidade louvando, bendizendo e adorando a Ele. Ele continua sendo Deus. Não convém nós continuarmos a nossa discussão com Deus, a nossa intriga com Deus, ficarmos de mal com Deus, porque nós queremos sermos atendidos pelo Senhor. Porém Deus, quando Ele permite tribulações, que são sofrimentos e provações, é para nos aperfeiçoar nele, é para que o seu Filho Jesus seja formado em nós. Ele permite tudo isso porque Ele está trabalhando no nosso caráter. Ele está vendo o nosso nível de fé, o nosso nível de conversão. Porque Deus não te colocou no planeta Terra para que Ele haja na tua vida simplesmente fazendo para você uma vida de sucesso, de alegria, de felicidade. Ele já nos alertou: neste mundo tereis aflições, ranger de dentes, sofrimentos. Nenhum dos homens e mulheres de Deus relatado pela Bíblia teve uma vida fácil. Eles foram provados, foram vendidos pelos seus próprios irmãos. Davi foi repudiado pela sua própria esposa, quando louvava e adorava o Senhor. E cada um deles tem uma história de sofrimento, de angústia. Mas eles conseguiam ver a mão de Deus, ouvir a voz de Deus e sentir a tua presença. Talvez você esteja, como sugere o salmista: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe de meus gritos de aflição? Sabe por quê? Que Deus está permitindo uma bênção na tua vida. Por isso que o tema foi sugerido pelo Espírito Santo: abre-me os olhos para ver a tua glória nesta situação difícil. Falando em glória, o que é glória? Aonde Ele é glorificado por um milagre. Na vida de Marta e Maria, Lázaro morto há 4 dias, Deus foi glorificado. No teu sofrimento, naquilo que tu estás passando, Deus, Ele precisa e Ele será glorificado, se você entender o propósito de Deus. Em tudo há um propósito. Amado, eu cheguei a pensar: aonde é que o demônio entrou na minha vida, da minha esposa, da minha família? Nós estávamos endemoniados. Qual a brecha? Aonde estava aberto a janela, a porta, o sótão, sei lá, por onde estava entrando? Pela chaminé na minha vida? Por que meu filho convulsionava? Porque ele tinha epilepsias. Como isso, um filho de um pastor? Aonde que eu estou fedendo, Senhor? Aonde que eu estou cheirando mal? Aonde? Não é fácil aguardar daí o tempo do Senhor, porque Deus pode te falar de imediato, pode te responder de imediato, como Ele pode responder lá adiante. E comigo foi lá adiante. Passei um estreito, que Deus estava provando se eu posso ser um dos protagonistas juntamente com você, porque uma andorinha só não faz verão, do avivamento. Como é que Deus vai dar um cajado, vai dar uma unção, vai dar um legado, vai dar uma promessa, vai dar um propósito de sermos um dos focos de avivamento do planeta Terra, se simplesmente na primeira prova, aonde Jesus queria ser glorificado,
e eu recuaria, deserdaria, pularia do barco, fugiria como Jonas. Deus tinha um propósito na vida dele. Deus queria ele em Nínive, porque Deus queria entrar com um plano de salvação para uma cidade que se compunha de 120 mil habitantes. E ele fujão, querendo estar distante do propósito do Senhor. Como é que Deus poderia querer me usar e usar você, se nós não víssemos um ressuscitamento? Se Deus não tem como te usar para dizer: olha, eu já fui divorciado, fui separado, olha, já passei por um câncer, olha, eu já passei por isso, por aquilo outro. Como que Deus vai te usar? Como que você vai ser verdadeiro? Como que Deus pode te dar de você para as pessoas comer e beber, se você não passou por tudo aquilo? Se você não passou pelo vale da sombra da morte, mas você resistiu nos dias ruins, e o sol novamente veio e brilhou na tua vida, e os dias de trevas cessaram, porque em Eclesiastes 3:1 em diante, há um tempo determinado para todas as coisas. As provações, as tribulações, elas não são eternas, mas é para aperfeiçoar o teu caráter, para pegar a tua raiz e colocar no mais profundo da rocha, que é Cristo, aonde você poderá dizer: o meu Redentor vive, eu glorifico ao Senhor. Como hoje o pastor Adilson contava o testemunho dele, 4 anos, aonde familiares, um pagava aluguel, outro colocava a compra, malemar ele tinha 1 litro de gasolina, e no mínimo umas 40 vezes esse litro não dava, ele ficava por meio do caminho, porque ele colocava dentro do carro um caninho. Mas um dia Deus olhou para ele, um dia brilhou a face do Senhor, um dia a beleza do Senhor se externou, me usou para ele ter a empresa dele. Uma pequena nuvem pequenininha sobre a cabeça dele no monte, e dessa nuvem caiu um pingo de água sobre a cabeça dele, e foi dada esta revelação, e foi dada uma data, e ele, com a pastora Ana Paula, ele questionou, o pastor brefou, porque hoje é o último dia do mês. Ela disse: não, esse mês tem 31 dias. E no 30º dia, abriu-se as portas. Hoje ele é um empresário, tem a sua empresa, e vive em prosperidade, em ascensão. Foi provado, para saber se a fé dele é genuína. Hoje o que ele tem no caráter dele, hoje o que eu tenho no meu caráter, para dar por convicção na vida das pessoas, é o suficiente para, se a pessoa não crê totalmente, eu creio. E se Deus quiser me usar, Ele vai me usar, vai ressuscitar, vai ativar uma empresa, não vai haver separação, não vai haver divórcio, o filho das drogas será arrancado, haverá o que tiver que haver. O que Deus escrever nos céus, eu vou ligar aqui na terra. O que Deus quiser que eu ligue na terra, vai ser ligado nos céus. O que Deus quiser que eu desligue na terra, será desligado na terra, e os céus convergerá. Então entenda que em tudo dai graças. O que você está passando não é para a morte, mas é para um aperfeiçoamento seu. Porque Deus vai te levantar no seu propósito para tratar com pessoas que estão nesta área, sofrendo, padecendo, e não vendo Deus. Mas você será um ícone importante, porque você vai ser o sal da terra, você vai ser a luz do mundo. Pastor, uma heresia, a luz do mundo é Jesus, mas não é mais você que vive, mas Cristo vive por você. Então você inexiste. Então você também será o sal da terra e a luz deste mundo, porque tu vai brilhar na vida das pessoas, tu vai trazer esperança, tu vai gerar expectativa na vida das pessoas, por conta que você não morreu no meio da caminhada. Jonas também não morreu, querendo ele estar no lugar onde Deus não queria que ele estivesse. Deus fala ao peixe, Jonas 2:10, e Deus vai falar ao grande peixe, e continua falando ao grande peixe. Você que me ouve pela internet, você que está sentado aqui, você veio, então tu vai receber a sua porção. Talvez a palavra não seja totalmente para você, mas a sua porção é esta: Deus já falou ao grande peixe, Ele vai te pegar, Ele vai te engolir, e Ele vai te vomitar, ou seja, pôr aonde você tem um propósito, para que você cumpra o seu propósito como Jonas cumpriu. E ele ministrou. O maior pregador da Bíblia, amado, com todo respeito, foi Jonas.
Porque numa única ministração, 120 mil foram alcançados pela graça e misericórdia de Deus e foram salvos. Nós queremos sempre explicação para tudo. Deus poderá lhe explicar, lhe responder, como poderá não fazer. Não cabe a nós discutirmos e compreendermos com o nosso Criador. Se é Deus lhe orientando, te dando por direção a algo, faça. Sabe por quê? Coloca para mim, 2 aos Coríntios 4,18. 2 Coríntios 4,18. Olha o que diz a palavra. 2 Coríntios 4,18. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar. Naquilo que se pode enxergar é as suas adversidades. Você só está enxergando pouco dinheiro, pouco amor, pouco saúde, pouco isso, pouco aquilo. A palavra está dizendo, não é para nós fixarmos, sendo assim, ou seja, ela está dizendo que nós temos fixado os nossos olhos nas coisas que nós vemos, mas não é para ser assim. Não é para nós olharmos, ficarmos amarrados, acorrentados, soldados, como se tivesse uma solda, um soldador foi lá e soldou nós. Você não tem que ficar ligado. Sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Mas se fixe naquilo que você não pode ver, mas é a presença. Deus está trabalhando nos bastidores, amado. Foram 4 anos esperando a cura do meu filho, Deus estava trabalhando nos bastidores. Você pode não estar enxergando Deus trabalhando nos bastidores, mas Ele está trabalhando nos bastidores. Sabe por quê? Hebreus 13:5. Agora vai. Hebreus 13:5, sabe por quê? Porque Deus nos deu uma promessa. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuis, porque Ele mesmo declarou, por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Nunca Deus vai nos abandonar, nem desamparar. Eu não sei por que nós ficamos aflitos. Ó céus, ó vida, Deus, Tu colocaste um fardo, um jugo, que está acabando com a minha vida. Está muito pesado, está muito difícil. Não está. Terça-feira na Escola em Cristo, Deus me deu por revelação a definição do que significa o fardo e o jugo do Senhor. O jugo é uma canga, onde tem um boi mais velho e um boi mais novo. É assim que quem se utiliza de carros de boi vai ensinando o mais novo. O mais velho, não estou chamando Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo de boi mais velho, mas é como se fosse, hipoteticamente, para que você entenda o que eu quero lhe explicar. Canga vem e prende, como se fosse um negócio que se abre assim, e ele fecha e trava o pescoço do boi mais velho e o pescoço do boi mais novo. E aquele boi mais novo, ele tem que acompanhar o mais velho. Se o mais velho está num compasso mais acelerado, se o mais novo não acompanhar, ele começa a ficar enforcado. Se o bonitinho do novato já se acha muita coisa, já quer avançar, se ele tentar puxar o maior, o mais velho, ele também não vai conseguir, ele vai se sentir pressionado, enforcado, e aquilo vai doer. Então toda vez que nós como crentes queremos recuar, o fardo se torna pesado e o jugo terrível. Toda vez que nós tentamos avançar e sair logo da prova, na marra queremos dar ordem para Deus, também vai doer. Toda vez que a vida de um ser humano está doendo, é porque este boi mais novo que somos nós, não queremos andar alinhado com os planos de Deus, com os propósitos de Deus. E como respaldo eu tenho esta palavra, que Deus ele não vai desamparar. Então na realidade, se está doendo, se alguma coisa está lhe afligindo, é porque você está desalinhado com o plano celestial.
Você não tem buscado o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas lhe sejam acrescentadas? Ele é o teu supridor em todas as áreas. A vontade de Deus, na terceira epístola de João 3,2 diz que a vontade de Deus é que nós possamos irmos bem em todas as áreas. Mas por que alguma área não vai bem? Porque estamos desalinhados com o plano de Deus. Você está fora do teu propósito. Eu estou fora do meu propósito, não tem como funcionar bem. Um peixe não consegue nadar em areia, ele precisa do ambiente do qual ele vive, ele tem vida na água. O ser humano, ele tem vida e vive muito bem se ele tiver o oxigênio para a condição material da carne, mas se ele estiver na presença da sua glória e do seu poder, ele funciona bem. Então você não está funcionando bem, e às vezes nem eu, por conta que nós temos nos apressado de sair da presença de Deus. Embora tenhamos achado, concluído muitas das vezes, que o Senhor tem nos abandonado, e a palavra dele diz que alegrai-vos com tudo o que possuis, porque ele mesmo declarou, por motivo algum, eu pequei, pulei a cerca, traí, fumei, bebi, forniquei. Jesus disse, ok, não vou te matar com uma pedrada. Na lei mosaica, eu sou a graça, mas eu te digo, olha aqui, mulher, não sou eu que vou atirar a pedra em você, Maria Madalena. Se eles não quiserem, cadê os teus opressores, os teus julgadores, acusadores? Cadê o sinédrio, aqueles que queriam te matar? Não os vejo nenhum. E o Senhor, mestre, o que tu vai fazer? Porque Jesus, sem pecado, ele podia. Porque se achado alguém naquela condição, pela lei, ela poderia ser apedrejada e morta, ela poderia ser morta por apedrejamento. Mas o Senhor disse a ela, vai, não peques mais. O que Deus está dizendo é o seguinte, vai, não peques mais. Por quê? Porque prosseguindo nesta fala de Jesus, está dito, para que algo pior não lhe suceda. Eu preciso ser liberta dentro de mim, eu preciso ser liberto dentro de mim, ok, Deus entende você, mas lute, porque Deus a qualquer instante, Ele entra com a libertação, Ele entra com a cura, porque Ele nunca vai te desamparar, não importa a condição que você esteja, Deus está dizendo, arranca o acusador da tua mente, há fortalezas na tua mente, há prisões onde você acha que Deus não lhe ama mais, que Deus não é amor, que Deus o que Ele quer é passar um cajado, um facão em você, e extirpar você dos seres viventes. Não, 100 vezes não. Por quê? Porque Ele mesmo declarou, por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Por quê? Isaías 55, 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Por quê? Porque Ele nunca vai te desamparar. Porque a boa obra que Ele começou na tua vida, porque a boa obra que Ele começou na minha vida, Ele vai continuar. E Ele vai continuar porque Ele diz assim, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Versículo 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, de modo que, por que Deus nunca vai nos desamparar, nunca Ele vai nos abandonar, porque os sonhos que Ele sonhou para você, para mim, superem tudo aquilo que você poderia querer para a tua vida. Deus é o maior apostador, Deus é o Deus que mais tem fé em você, naquilo que você pode trazer de glória para Ele. Por isso que esta é uma das razões que Ele não pode tirar as provas e as tribulações da sua vida. Porque você e eu precisamos sermos forjados no fogo. Sadraque, Mesaque e Abednego. A bem da verdade, Deus poderia ter extirpado a vida deles ali, deixado o fogo consumir. Mas eles tiveram tanta fé, se o meu Deus, se o meu Senhor quiser nos livrar de morrermos nesta fornalha 7 vezes acesa, a mais, amém. Se Ele não quiser nos livrar, amém, da mesma forma, Ele continua sendo Deus.
O louvor que hoje canta nas FMs gospel, ele continua sendo Deus, eles já estavam ouvindo lá, nos primórdios. Esse louvor não é de hoje, já é das antigas. É do tempo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele continua sendo Deus. Portanto, aqui para você, rei Nabucodonosor, aqui para você, diabo, não vou me curvar a esta estátua, não vou desonrar o meu Deus. Eu prefiro ser queimado, eu prefiro morrer do que abandonar esse Deus. Eu não sou como aquela mulher doida, a esposa de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. Não! 100 vezes não! Se Ele quiser nos livrar, amém. Se Ele quiser não nos livrar, amém. Da mesma forma, Ele continua sendo Deus. Será que você compreende isso? Ele continua sendo Deus. Mas qual a garantia que Deus não está trabalhando nos bastidores? Pelo amor de Deus, eu só separei um versículo, existem inúmeros versículos. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele tinha realmente essa intenção. Se ele tinha essa intenção, Deus escreveu isso, e Ele é fiel para cumprir. Passarás os céus e a terra, seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Eterno subsistirá eternamente. Ela cumprirá o desígnio para o qual ela foi criada. Deus, Ele é fiel, mesmo diante da minha e da tua infidelidade, da nossa infidelidade, Deus se mantém fiel. Para com isso, creia contra as evidências. Por quê? Porque Deus, Ele quer gerar para a tua vida momentos de glória repentina, onde do nada o milagre veio. Chegou o dia, minha esposa aceitou o desafio, vamos abandonar o médico, o remédio, vamos levar o garoto no canto da sala, que é de 3 ambientes, e nós vamos colocar ele aqui no degrau, aonde ele estava, até o piso foi escolhido, é neste piso, pequenininho, e nós fomos até ali, colocamos as mãos, que se cumpra a tua revelação, a tua palavra. Desligo este mal, desligo este mal, desligo este mal, ligo o bem, ligo a cura, ligo a libertação, ligo a restauração. Espírito Santo, vendo que nós somos falhos na hora da oração, toma a minha boca e diz: e tudo aquilo que esta maldita, desgraçada doença do inferno, porque não veio de Deus, tudo que você destruiu, eu ordeno agora no nome de Jesus, começa a recriar massa cefálica, movimentos, tudo que a doença maldita possa ter trazido de consequências trágicas, irreversíveis, seja revertido agora. Por quê? Porque assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, ou seja, mas naquilo que é eterno, que é a presença do Senhor, não naquilo que é transitório. Aquela doença, ela era transitória, aquela condição na vida do meu filho era transitória, mas eu tenho que fixar os olhos na presença do Senhor, porque é um propósito, que nós possamos irmos bem em todas as áreas. Então Deus não quer o teu mal. Já preguei domingo passado que Pai, que é Deus, se nós que somos pais maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos? Se pedirmos um pão, vamos dar uma cobra? Se pedirmos outra coisa, Ele vai nos dar o quê? Se pedirmos um ovo, Ele vai nos dar um escorpião? Não. Mas Ele tem nos orientado: olha, Maria Madalena, vai, não peques mais, para que algo pior não lhe suceda. Porque quando Deus, Ele põe limites, regras, princípios, leis, mandamentos, é para ser obedecido. O preço da desobediência nos acarreta a luta. Luta não tem nada a ver com a mão de Deus. É semente. Eu vou lá nas terras, vou lá na terra que eu tenho um pequeno sítio. Se eu plantar semente de pepino, eu vou ter pepino. De melancia, melancia. De mamão, mamão. De quiabo, quiabo. E assim sucessivamente. Agora, se você planta diante de Deus a fala de Isaías 6,8: Senhor, sou um homem de lábios impuros, o Senhor está me chamando. Deus está te chamando. Eu já me senti isso de homem, um homem com lábios impuros. Deus me levantou em Isaías 6,8, foi aí que Ele se revelou a mim. Quando na passagem do ano 2003 para 2004, desafiado, aconteceu isso. Em cima desta palavra que Deus me levantou. Eu falei, então não passa brasas vivas tão somente na minha boca, mas no meu cérebro, na massa cefálica, no ouvido, nos olhos, nas mãos, nos pés. Ou melhor, me mergulha em brasas vivas e tira outro homem. Faz como Sadraque, Mesaque e Abednego, acende 7 vezes a fornalha, me põe lá dentro e me retira, me parecendo a mim e a você a imagem e semelhança de Cristo.
nos torne a imagem e semelhança de Cristo. Deus, Ele não poupou o seu próprio Filho. Antes o deu para ser morto numa cruz, cuspido, xingado, vituperiado, caluniado, difamado, injuriado. O sofrimento, amado, ele não será retirado da tua vida e nem da minha. Faz parte para o nosso aperfeiçoamento, o nosso caráter. Porque nós precisamos sermos cartas vivas de Cristo. As pessoas precisam ler a Cristo através da minha e da tua vida. Que leitura as pessoas farão? Hoje eu posso fazer uma visita e se alguém precisar de ressuscitamento, ele ressuscitou. Alguém curado de câncer, ele curou. Alguém curado de epilepsia, ele curou. Alguém que tem uma filha, um filho que não consegue engravidar, Deus fez isso. Alguém que não tinha condições de ser próspero, me tornou próspero. Alguém que nunca sonhou em ter um propósito, ser um pregador da palavra, se Deus quiser me usar, eu poderia ser um testemunho. Eu falo, mas Deus pode. Mesmo você sendo pouco provável, que você entenda que você não tem nenhum qualificativo, nenhuma habilidade, nenhum talento, nenhuma unção, nada. Mas Deus, Ele é expert em transformar aqueles que não são, naqueles que serão. Então Deus não vai poupar acontecimentos na minha vida, porque isso daqui é uma faculdade da vida para eu ajudar outras pessoas. Então tudo que você está passando é para que você agregue valores espirituais, para que você ensine outras pessoas a elas permanecerem firmes na presença do Senhor. O que você está passando é para glorificar a Jesus. Mas qual a garantia que eu tenho? Coloque Efésios 3:20. Efésios 3:20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos e pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Então tu tem que levar uma esperança. Por isso que as pessoas não podem querer escrever o seu futuro. Ou melhor, deixa eu retirar o que eu falei. Por isso que as pessoas não podem querer apagar aquilo que foi o seu passado e escrever um novo dia, que se chama de presente e futuro em relação ao passado, porque nós não teríamos testemunho. Por quê? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Então aquilo que pareceu mal, doeu, trouxe angústia, tristeza, Ele é expert, porque Ele vai nos dar, além daquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que age em nós. Então Ele precisa operar em nós primeiro. Pastor, então, estou entendendo bem, fiz veterinária, zootecnia, então nós somos cobaia de Deus. Já entendi, Deus nos vê como um rato de laboratório, um cachorro, um macaquinho de laboratório, porque Ele acha graça em fazer a gente sofrer, porque Ele quer fazer as experiências dele. Não, 100 vezes não, mas para forjar o teu e o meu caráter, para nós dizermos, passei pelo vale da sombra da morte, resisti ao diabo, ele fugiu de mim e eu fui aprovado na aprovação que Deus permitiu na minha vida. Então, por quê? Por que essa indignação de Deus? Deus fala no meu coração, tem pessoas indignadas com Deus. Olha o que aconteceu comigo. Olha a resposta, olha a negativa. Que negativa de Deus. Por que você acha que Deus está te negando? Não, Ele bateu a porta na minha cara, minha esperança se foi. Não. Então você nunca teve a esperança dentro de você. A minha paz se foi. Agora estou nervoso, com raiva, indignado. Sem esperança, sem esperança. Não, você nunca teve, então. Desculpe, eu tenho que ser franco com você. Porque Deus, Ele é franco comigo e verdadeiro. Para nós sermos libertos, Ele tem que agir pela verdade e com a verdade. Conhecereis a verdade nos libertará. Se eu não tenho paz, se eu estou nessa condição, porque eu nunca tive Ele dentro de mim.
O que Deus está querendo com essa palavra? Te tornar forte nele, forte em nós. Jesus, Ele quer ser forte em nós, mas como Ele vai ser forte em nós se nós somos fracos? Há um louvor que eu sempre coloco, é o número 37 do meu pendrive lá do carro, forte em nós, uma versão da Bethel Church. Forte, Ele se torna forte em nós, Ele é glorificado em nós, quando nós não recuamos, quando nós não desistimos, quando nós dizemos, eis-me aqui, envia-me a mim, como Isaías. Não estou em condição, pega brasas, me purifica, transforma a minha vida, me perdoa, Pai, eu não quero cometer mais isso. Pronto, acabou. Cadê o teu acusador? Jesus perguntou, cadê os teus acusadores? Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. O mesmo Jesus que falou àquela mulher, falará a você, cadê os teus acusadores? Não, mas agora não dá mais, entendeu? Eu tocava, eu pregava, agora eu coloquei piercing, na língua, na orelha, coloquei nos meus órgãos genitais, pintei, coloquei o cabelo espetado, fiz tatuagem, e daí? Problema seu, só ficou ridículo, mais feio, só isso. Ficou que nem um mapa mundi, problema seu, ou um quadro de pintura. O importante é o seu coração. Não, meu coração é um coração arrependido. Tentei me preencher com tantas coisas, inventei tantas coisas para fazer, para suprir, mas eu não esqueço daquele meu Deus, eu não esqueço daquela igrejinha, eu não esqueço daquele dia, naquela hora, naquele lugar onde Deus falou comigo, eu senti, fui para frente, entreguei minha vida e comecei a minha caminhada, mas veio as adversidades da vida, veio as circunstâncias. Eu até costumo brincar, veio o vento de bico. Já viu essa? No meu dicionário tem vento de bico. E te pegou. E daí que te pegou? Pastor, o senhor está pregando o senhor que é rigoroso, austero? Sim. Onde estão os teus acusadores? Sabe por que Jesus falou aquilo para aquela mulher? Porque viu o coração dela, arrependida, de arrependimento. O mesmo Jesus diante do poço lá de Jacó, aquela mulher tirando água, ele pede água. Deus também mostra o coração para Jesus daquela mulher. E aquela mulher se tornou uma grande missionária, uma ganhadora de almas, porque ela teve um encontro com o Senhor. O espírito da acusação, aquela fortaleza que havia na mente dela. Olha, e esse também não é teu marido, você já teve tantos outros e esse também não é teu. Então entenda que, sabe por que muitas das vezes o crente não consegue caminhar, retomar a sua caminhada, para que o Senhor cumpra os altos, porque eu disse em Isaías 55, 8 e 9, os caminhos de Deus não são mais altos do que os nossos caminhos, e os seus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. Sabe por que Deus não continua entusiasmando, enchendo de energia, presença, glória e poder? Porque nós não acreditamos no que a palavra nos ensina, nós acreditamos que as pessoas falam. A sua condição está assim por causa do pecado. Aí vem mais um diabo, já tem um no mundo, vem mais outro diabo e te acusa. Não tenho vergonha, até no passado eu achava que era assim mesmo. Bem feito. Está nessa condição que você plantou. É uma verdade, mas já tem um diabo no mundo, não precisa ter dois. Ou você é pastor, ou você é diabo. Ou você é pastor, ou você é demônio. Ou você é irmã, irmão, ou você é demônio. Então não precisa, meu Deus, temos que saber qual posição nós vamos ficar. Você pode, eu também, temos que aprender com a palavra, podemos falar a mesma coisa, porém de outra forma. E nós estamos aprendendo dia após dia. Exortar quer dizer corrigir, apontar, tirar a pessoa da ignorância, da ausência de conhecimento e colocá-la, como foi louvado, na sala do trono, para contemplar a sua beleza, para ver e contemplar a tua face, ouvir a tua voz, porque a vontade do Senhor é que nós possamos ver a sua mão, ouvir a sua voz, mas a gente não quer esperar. Como é que eu faço, pastor, para saber então quando é prova e quando é luta? Quando é prova, é simples, você não plantou para estar colhendo.
te sobreveio. Uau! Minha família, minha esposa estava no templo menor fazendo coxinha para a festividade que nós iríamos ter na igrejinha, no templo menor. Que maldade que eu estava fazendo. Não roubei, não piquei, não prostituí, não adulterei. E meu filho vai a óbito. O que eu plantei? O que eu plantei para o meu filho morrer e depois ressuscitar? O que eu plantei? Eu não plantei. Veio. Chegou na tua vida? Pastor, já chegou, já faz tempo que está. Tem certeza que é prova? Eu tive certeza que era prova. Eu não plantei. E ninguém é burro o suficiente para não entender que muitos estão em luta. O que é luta? Quando eu plantei. Ninguém é bobão não precisa de revelação, não precisa de assim diz o Senhor, não precisa nem abrir a palavra, é só conversar com a pessoa carnalmente mesmo, na alma, não estou falando nem no espírito. Você já entende que a pessoa está em luta, porque ela está plantando, ou melhor, ela está colhendo aquilo que ela plantou. Mas qual seria a sua ajuda e a minha para tais pessoas que estão nessa condição? Conserta-te com Deus, confesse seus pecados, se arrependa dele, vai e não peques mais. 1 João 1,9, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados e lhe purificar da injustiça. Eu estou numa injustiça, as portas estão fechadas, minha empresa está falindo, meu casamento está falindo, está tudo falindo, está tudo em ruína. Lógico, você abandonou Deus. Abre os teus olhos para ver Deus em tudo. Mas e na luta? Me ensina como eu saio. Na luta funciona assim. Senhor, eu desconfio que seja prova, mas não é, né, Senhor? Não é. Deus não é tonto, amado. Ele vai falar, não é, filho. Ok. Eu pisei na bola, né? Pisei. O Senhor continua sendo misericordioso ainda? Sim, filho. O sangue do meu filho foi derramado naquela cruz há 2018 anos atrás, por todos aqueles, inclusive por você. Tu vai pedir perdão, vai se arrepender, vai confessar, vai se arrepender, e acabou. A graça dele vem sobre a tua vida. Pastor, mas eu matei meia dúzia. Tu está confessando, se arrependendo de coração? Há segmentos religiosos que falam, não, dançou, esse já está no inferno, no mármore do inferno. Nem sei se tem mármore lá. Não está, amado. Se Hitler, de última instância, eu não sei se ele foi salvo ou não, mas de última instância, de último dia, de último momento, tivesse se arrependido, confessado, diante de alguém que tivesse tido a oportunidade de ministrar Jesus, e fosse de todo o coração, crendo com o coração, confessando com a boca, até ele teria sido salvo, mesmo tendo cometido atrocidades tais. Porque não cabe a você e a mim, porque nem Jesus veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o que se havia perdido. E o Espírito Santo está permeando e querendo entrar em todas as vidas, em todos os corações. Eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20. Está tentando entrar em Hitler, está tentando entrar na vida do satanista, do pai de santo, da mãe de santo, do traficante. Ele está tentando. Se eles der uma abrida, como se diz assim no palavreado mundano, se abrir o seu coração, Jesus ele entra através do Espírito Santo, na função do Espírito Santo. Qual é? Convencer o pecador do seu pecado, do juízo e da justiça de Deus. Ele não quer que ninguém seja injustiçado, vá para o inferno. A maior parte dos nossos jovens estão fora da igreja, estamos orando por eles. O Senhor falou, eles têm feito uma opção. Coloquei até um jovem para estar orando, e ele mesmo foi usado por Deus, ele está aqui, não vou apontá-lo, onde ele falou, pastor, eles têm feito, assim como eu, temos feito a nossa opção, porque pouco parece que a igreja tem a oferecer, não é? E é uma verdade, infelizmente. E a gente fica com medo de dar movimento na igreja e a gente sair do padrão do Senhor.
A gente quer ensinar eles buscar a presença, mas as pessoas falam, mas é enfadonho ficar num quarto orando em língua, colocar um louvor, daí ficar repetindo, se torna enfadonho. Já falar, pô, é chato buscar porque você fica não acontece nada. Mas ele quer que aconteça no primeiro dia. Aquilo que parece ser chato, que parece que a pessoa está ressequida por dentro e por fora, que não acontece nada, ela tem que insistir. Que Deus não tem por obrigação já, ei, me ajude logo, socorro. Davi pediu, meu Deus, tu me abandonaste? Não, ele não abandona, eu disse, já ensinei, Hebreus 13:5, ele não abandona ninguém. Mas não vai sendo do teu jeito, da tua maneira, nem da tua forma. É no tempo dele. Mas qual a garantia que eu tenho da tua palavra? Vai passar os céus, a terra, mas Deus vai te visitar. Ele não vai te abandonar, não vai te deixar. Se realmente Ele quis dizer o que Ele disse, Ele escreveu. Deus, Ele escreveu essa palavra, nem Deus pode refutar, nem Deus pode querer se esquivar de não cumprir a sua palavra. Porque Ele não é filho do homem para que minta, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Passará os céus a terra, mas a palavra tem que se cumprir. Ele se curvou à sua própria palavra. Não vamos esfregar o dedo na cara de Deus e falar, o Senhor tem que fazer isso. Ele sabe que Ele tem que honrar, cumprir com a sua palavra. Mas isso não nos dá o direito de esfregarmos na cara dele. Mas Ele disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então vamos sair, amado. Os jovens precisam ser resgatados. E você é um jovem, uma jovem, você pode resgatar os demais. Porque a graça do Senhor, por essa palavra, está sendo derramada sobre a tua vida. Só que assim, para de pecar conscientemente. Para de se omitir. Sabe o que é o pecado consciente? É você saber que não pode transar, não pode fumar, não pode beber. Não pode, porque você é o templo do Espírito Santo. Não pode ter coisas estranhas adentrando em você. Isso é crucial. Pastor, se eu morrer neste ato, eu não sei, eu vou para o inferno? Eu não vou falar nada. Deus não me levantou para dizer que sim, que não. Só Deus conhece o teu coração. Quem se suicidou, foi para o inferno, só Deus conhece o coração da pessoa. Eu não sei se lá ela teve 3 segundos de arrependimento. Puxa, que caca que eu fiz. Está lá com a língua 5 palmos para fora da boca e bate o arrependimento sincero. Me diga. Discussão da teologia que nós colocamos, e aí, foi salvo ou não foi salvo? Metade começa a xingar aqueles que falam que foi salvo. Metade quase se pega a sala de teologia, porque um quer bater no outro, um quer conhecer mais que o outro. Para com isso. Professor, para com isso. Quem sabe é o Espírito Santo. Para, alunos, de brigar. Você parece um bando de ignorante. Um quer prevalecer sobre o outro, foi para o inferno, foi para os 5º do 7º do inferno. O outro falou, não foi salvo. Foi salvo? Foi condenado? Está condenado? Mas pastor, está na Bíblia aquele que tira a sua própria vida. Amado, eu tive um amigo de infância, ele era ajudante de maquinista, manobrando o trem em Rubião Júnior. Pessoa boníssima, não vou dizer o nome. Tempo chuvoso, caiu, o trem passou por cima, dividiu ele em 2. Diz que ele ficou vivo ainda, acho que 1 minuto e meio, 2, 3, uma coisa assim, ou quase 5, não me recordo. Separado em 2. Pediu perdão para todo mundo. Fala para minha esposa isso, minha mãezinha, que eu amo ela, coisa e tal. E faleceu. Eu entrevistando essa pessoa, porque ele é cliente meu, que era um maquinista, ele era ajudante de maquinista, disse que ele acabou ali se arrependendo, desejando Deus e apagou. Qual a diferença desse e de quem vai tentar tirar a sua vida e fica agonizando e se arrepende? Não sei por que eu entrei nesse mérito. É porque Deus está querendo falar. Há um espírito de acusação muito grande sobre a tua mente, sobre o teu coração. Você tem que estar debaixo da cruz para que o sangue de Jesus seja derramado. Porque com Ele você morreu, com Ele você será ressuscitado para viver em novidade de vida. Entenda isso. Coloque para mim, filho, Abacuque 1:2. Abacuque 1:2. Questiona o profeta, ó Yahvé, até quando clamarei, ó Senhor? Até quando clamarei por tua ajuda, sem que tu me des ouvidos? Até quando protestarei diante de ti, violência, sem que tragas alguma salvação?
Eu acho que é salvação que está escrito ali. Até quando? Até quando Ele quiser. Eu pedi para afastar o meu sofrimento. Deus não afastou. Eu estava ministrando no templo menor, minha esposa louvando com outro ministério de louvor, nenhum desses daqui é daquele tempo. Nossa empregada liga, eu vejo, a ligação dela atende baixinho. Sobe correndo, era a professora do colinho da mamãe que ficava com ele à noite. O João Pedro está convulsionando, ele caiu de costa, parece que saiu algo de dentro da televisão, ele caiu de costa. E está vomitando ainda, pelo amor de Deus, desesperada, chorando. Eu tentei sair de fininha, minha esposa viu, nós saímos. Saí contramão aqui, pulei aquele canteiro ali e fui. Eu cheguei lá, 2 anjos. A gente fala que parecia um rosto feminino, mas não tem sexo, né? Cabelo bem caracolado, que nem da filha do pastor Adilson, mas bem caracolado, mas na cor bem dourado. O meu filho estava no chão, mas vendo com os olhos espirituais, estava os braços, e estava nos braços daquele anjo. O Espírito Santo veio perto do meu ouvido assim e falou assim: desce, ministra a palavra. Dói até para mim, eu estou sofrendo como eu sofri vendo o meu filho naquela cruz. Mas desce e ministra a minha palavra. Minha esposa falou: é loucura. Tipo, pô cara, você está retardado. Você é fanático religioso. Então tu prefere o povo, a igreja, poderia estar pensando ela, não que ela disse assim, do que ficar aqui com o seu próprio filho. Eu falei: não, mas não, você vai, Branco, eu vou. Alguém prega, não. Ele me chamou, ele disse: cuidai dos meus que eu cuido dos seus. E eu desci, e me recordo que o tema daquela palavra foi assim: basta uma palavra para que o meu servo seja salvo. O Espírito Santo lá, eu em pé vendo, eu não fui nem até meu filho, vendo, eu nem entrei, fiquei na porta da sala, ele no tapete lá, minha esposa desesperada, todo mundo desesperado. Eu deixei e fui fazer a obra do Senhor, porque o Espírito Santo falou: dói para mim também, mas falta pouquinho. Ou você é um endemoniado, ou você é uma pessoa carnal, almática, ou você está pirado, você é um ET, você não é desse planeta, sei lá o que eu poderia ser. Voz audível, falta pouco. O Espírito Santo chorou diante de mim, falou: dói para mim também, como doeu ver meu filho lá, mas está faltando pouquinho. E eu desci, e aquele povo que estava com a gente elogiou aquela palavra, porque ela foi totalmente pelo Espírito, não que esta não seja, mas de tanta presença que estava, e tanto sofrimento. Só que tudo isso eu posso dizer, que Deus nunca me desamparou, Ele nunca me abandonou, como Hebreus 13:5 diz: nunca o deixarei, nunca o desampararei. E os sonhos que eu tinha, os meus caminhos, não são os caminhos do Senhor. Os meus pensamentos não eram os pensamentos do Senhor, porque pensamentos maiores Ele quis me dar. Eu fiz como conclusão assim, Deus transformou o meu sofrimento em propósito. A desgraça que Satanás quis dizer que eu estava numa desgraça, em ministério. E a ruína que ele quis causar na minha fé, na minha pessoa, em mensagens ungidas de esperança e restauração. Na realidade, quando nós entendemos o propósito do Senhor em tudo, Deus ele reverte aquilo que supostamente é maldição, é desgraça, é dissabor, é tristeza, é ranger de dente, em ministério, em propósito e em mensagens de esperança e restauração para a vida das pessoas. Deus ele é expert em transformar a maldição em bênção. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, e Deus pegou as palavras dele, e ele tentava amaldiçoar, e Deus transformava em bênção. Então o que supostamente está sobre você, você passando em dificuldades, em mazelas, Deus ele vai transformar tudo isso, que é aparência de desgraça, de maldição, em bênção, porque você será uma bênção nas mãos de Deus.
Tu veio aqui porque você não quis vir. Deus te trouxe aqui, porque hoje Deus levanta o seu ministério, Deus levanta a tua vida, e Ele vai começar a falar com você. Tu vai ficar doido na presença do Senhor, tu vai ouvir voz, vai sonhar. Deus não incomoda ninguém, Ele vai te acordar. Isaías 54, coloca, olha a palavra que Deus tem para você, para uma pessoa, para um homem que está aqui. Olha a palavra que Deus tem para você. É para todos vocês, mas especificamente para um homem. É pois o eterno Yahvé que concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Ele me acorda todas as manhãs. Ele vai te acordar. Desperta-me o ouvido para que eu possa escutar. Como? O que está escrito? Como o quê? 50. Qual é aquela última palavra que está ali? Isaías 54. Como discípulo. Desperta-me o ouvido para que eu possa escutar como discípulo. Tu é um discípulo de Cristo. Vou repetir, acho que você não ouviu a palavra. É pois o eterno Yahvé que concedeu-me a língua dos instruídos, para que eu saiba o que dizer ao que está cansado. Deus vai te levantar para você levantar outras pessoas que estão cansadas, bravas com Deus, indignadas com Deus, cansadas de viver. Ele me acorda, Ele vai te acordar todas as manhãs, todas as vezes que Ele quiser. Desperta-me o ouvido para que eu possa escutar como discípulo. Você vai se tornar um discípulo de Cristo, querendo ou não. Você é um escolhido, você é uma escolhida. Não adianta querer fugir. Glória a Deus, quando eu li Jonas 2,10, Deus deu para esta igreja. Deus está falando ao grande peixe. O grande peixe, ele vai simbolizar na vida de cada um de vocês adversidades, circunstâncias, vento de bico, falta de dinheiro, empresa quebrando, marido querendo trocar a esposa, esposa querendo trocar marido, filho querendo desgarrar dos caminhos do Senhor. Enfim, todas as adversidades, todas as atrocidades de Satanás que ele está tentando impor sobre você e sobre mim, vai cair por terra. Sabe por quê? Porque ele vai transformar maldição em bênção. Sabe por quê? Porque ele tem o quê? Ele tem querido falar conosco. Ele tem querido nos acordar. Ele tem querido que nós sejamos seus discípulos e que nós cumpramos o nosso propósito. Olha-me por dentro e por fora. Davi disse isso. Olha-me por dentro e por fora. Contempla o meu coração. Contempla o meu coração. Você é curada, liberta rapidinho. A justiça de Deus vem rapidinho sobre você. Sabe assim, nós deveríamos facilitar para Deus. Como é que eu facilito para Deus? Pai, é tudo isso, eu sou isso daqui. Eu sou essa pessoa. Não comece a detonar, eu sou esse lixo, sou um trapo de imundícia, como diz a palavra. Não, não precisa, Ele já sabe que nós somos. Só seja sincero, olha, eu sou isso. Eu preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia. Eu preciso que o Senhor não me abandone, não me deixe. Que o Senhor restitua o meu ministério. Restitua a unção que outrora estava em mim. Restitua meus dons, meus talentos. Restitua a confiança, a fé, a esperança. Restitua o mover sobrenatural. Restitua os meus olhos, passem a ser os seus olhos. Os meus ouvidos passam a ser os seus ouvidos. O meu coração que pedrificou, que eu não tenho mais. Está morrendo? Morra, desgraçado. Está sem comida? Problema seu. Pessoas tais que não têm compaixão de nada, por nada, realmente ela precisa ser transformada. Ela precisa de Deus, porque só Deus vai mudar o cativeiro dessa pessoa. Quando você não tem sentimento, tanto faz como fez, estamos olhando só o nosso umbigo. Aonde está Deus dentro de nós? Abre meus olhos para ver a tua glória nesta situação difícil. Deus quer abrir os teus olhos, amado. Deus quer abrir os meus olhos, para mesmo entre tribulações e provações, nós possamos ver a mão de Deus, ouvir a sua voz e confiar nele, esperar no Senhor. Aquele que espera no Senhor, ele não se cansa. Salmo 46 diz: cessai as vossas batalhas e sabei que eu sou Deus. Ele é Deus.
Ele vai operar, Ele vai fazer. Há milagres instantâneos e há milagres que vão ser gradativos. Porque cada um está num estágio com Deus, de sinceridade, de serem verdadeiros. Cada um está num estágio. Por isso que Deus não dá asas para todo mundo. Deus não enriquece todo mundo, senão o cara se perde. O dinheiro é um mal deste mundo. Porque o dinheiro tem que ser para nos servir e não nós servirmos a Ele. Se o dinheiro entra na tua vida e na minha para nos tirarmos da presença, para a gente não querer ser dizimista, ofertante, investir na obra, não comprar uma cesta básica, não dar uma roupa para alguém, não realizar o sonho de alguém, ele é maldito. Nós estamos servindo a mamão. Jesus, ele veio para nos dar salvação e ser Senhor da nossa vida. Só há um Senhor, Jesus. E a partir do momento que a gente não entende isso, a gente passa a servir outro Deus, que não o verdadeiro. Coloca segundo o livro de Reis 6, do 15 ao 17. Segundo o livro de Reis 6, do 15 ao 17. Vamos encerrar. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? O que haveremos de fazer, meu senhor? Segue. E o profeta acalmou-o, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com ele. Segue. Em seguida, Eliseu orou suplicando. Os olhos daquele jovem que acompanhava o profeta Eliseu, talvez esteja como os teus olhos, só vendo o inimigo, só vendo as adversidades, só vendo um cenário que Satanás pintou, está pintando, e você acreditando nele. Mas eu estou vendo. Contra fatos não há argumentos. Eu não estou cego, eu estou vendo na rodoviária os inimigos. Estou vendo eles na colina ali, carros, cavalos, milhares, milhões, bilhões de inimigos. Eles vão nos trucidar. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, ó Senhor, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno deles. Nós estamos como esse rapaz. Nós estamos, infelizmente, como esse rapaz. Eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou-o, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. E em seguida Eliseu orou, suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. Alguém estava olhando com os olhos carnais, vendo as coisas físicas no plano físico. Porém Eliseu, um homem de Deus, que é o que nós temos que ser como os Eliseu desta geração, olhando com os olhos de Jesus, com os olhos espirituais, pôde contemplar que havia sim inimigos, só que em maior número, mais numeroso, era o que estava com eles por detrás dos inimigos. Por isso, portanto, são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles.
abra os olhos dele, a fim de que consiga ver. Nós precisamos ter nesta noite os nossos olhos abertos, amado, para que nós possamos ver por detrás das provas, das tribulações, aquele que está conosco. Mas são muitos inimigos, todos querem me matar. Aqui eram muitos, carros e cavalos, totalmente lotada a colina, porque o rei tinha pedido para irem atrás de Eliseu, porque Eliseu estava como um dedo duro, estava profetizando para ajudar o rei de Israel, e os inimigos queriam trucidar com ele. Da onde está vindo as revelações que está impedindo nós de avançarmos e vencermos? Existe alguém. Quem é esse alguém? Eliseu. Onde ele está? Tal. Vá lá e mate ele. Estão tentando te matar? Pastor, eu acho que não é nem o inimigo carnal, é a minha própria alma, meus desejos. A sua alma, a sua carne está tentando te matar? Diga para ela assim: maior o que está comigo do que você que está dentro de mim, tentando me vencer. Maior o que está com você. Maior o que está com você. Olha que briga ferrenha dentro de você. A maior briga que possa existir não é uma guerra onde haverá as forças armadas, marinha, exército e aeronáutico soltando bombas uns sobre outros. A maior guerra que precisa ser travada para a solução do planeta Terra é a guerra interna. O maior inimigo não é Satanás, é a nossa carne com a nossa alma. Ela tendencia para onde ela não deve ir, porque diz aqui: os meus caminhos não são os caminhos do Senhor. Ela tendencia a pensar e agir conforme ela pensa. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Ele tem coisas maiores, caminhos mais altos, pensamentos mais altos, mas nós pensamos pequeno. Nós queremos o prazer de imediato, nós queremos a solução de imediato, nós queremos viver a nossa vidinha aqui. Mas está certo, pastor, temos que viver o dia de hoje, que se chama hoje, sim, mas com sabedoria e com obediência. Vocês estão entendendo, amado? Que a palavra dada seja o Elias para a tua vida, melhor, o Eliseu. Que ele faça esta oração: abra os olhos deles, não dele agora o rapaz. Senhor, eu peço para que o Senhor abra os olhos da tua igreja. Eu peço, Deus, como Eliseu aqui pediu ao Senhor, abra os olhos daqueles que nos ouvem. Para quê? A fim de que eles consigam ver. E o Senhor fará o que nós estamos orando, porque se o Senhor fez aqui, Ele faz de novo. Ele faz de novo. Digo, Deus, Ele faz de novo. Ele tem poder para fazer de novo. Fazer você enxergar. Enxergar o quê? A montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de você. A ajuda de Deus, ela já está ao teu derredor. Deus está nos bastidores. É como se fosse aqui. Eu estou aqui ministrando, precisando, falando de Deus faz, que Deus faz, que Deus faz, que Deus faz. Só que eu mesmo, quantas vezes subi no altar precisando desta ajuda, eu sendo útil, sendo um canal de bênção na vida das pessoas, porém eu precisando talvez de coisas maiores do que as pessoas estavam precisando. Porém, o Senhor, Ele estava ali, ali atrás, nos bastidores, preparando a minha vitória, preparando momentos de glória repentina, e de repente Deus foi glorificado, porque Ele trouxe libertação e cura na vida do meu filho. Abandonamos médico e remédio nunca mais. A bem da verdade que só Jesus na causa, porque tínhamos o hábito de colocar ele no nosso meio para dormir, aí Deus fala que ele tinha que ficar lá no quarto dele, distante. Aí nós pensamos numa babá eletrônica, porque se ele chorar a gente corre lá, se ele convulsionar. Olha, os pensamentos nossos, de homens e mulheres de pouca fé. O Senhor falou: não, nada de babá, vai confiar. Os primeiros dias, primeiras semanas, os primeiros meses foi terrível. Você deixar teu filho, aí você poderia ir lá no quarto dele no dia seguinte e ele está morto. Poderia vomitar, engolir. Agora, como que você vai ter paz se você não é crente mesmo? Se você não é convertido do fio de cabelo à sola dos pés? Se você não crê que Deus existe, como é que você vai ter paz? Como é que você vai descansar nele? Como é que você vai ter equilíbrio, temperança e conseguir dormir em paz, sabendo que alguém, uma criança inocente ali que não tem como se defender, estava num quarto,
sendo trucidado por uma doença do inferno, mas eu via e vi a mão de Deus em tudo. Se você não vê a mão de Deus em tudo, então desiste, chega, joga a toalha, sai do ringue, seja vencido por ponto, do que ser vencido por nocaute é feio, abandona. Faz que nem a esposa de Jó, amaldiçoa esse Deus e morre, pronto, blasfema contra o Espírito Santo, chega. Ele não vai te abandonar. Sabe que dá para você crer nisso? Mas eu tenho sonhos, calma, você tem sonhos, eu sempre costumo dizer, são tarefas. Os meus sonhos são muitos, são tarefas. Se você é um estrategista, um economista, alguém que é formado em direito econômico empresarial, que eu já fiz pós nisso, você coloca tudo como tarefa, 20 tarefas. Eu sou um filho de Deus. Bom, de 20 tarefas, o que eu vejo aqui que tem a aparência de coisas do reino, meu devocional, prioridade. 13ª, ler pelo menos um capítulo por dia. Dia sim, dia não, fazer uma boa ação, orar por alguém. Não faltar da escola em Cristo, nem de quinta nem de domingo. Ser dizimista e ofertante, orar pela nação de Israel, papá, isso. As outras 15 coisas, você faz depois. Se das 20 coisas, 5 são de fundo espiritual, do reino de Deus, elenque elas como prioridades. As demais coisas, Deus proverá. Elas não são prioridades. E sabe o que vai acontecer? Você vai conseguir fazer as 20. Porque você buscando o reino, as demais coisas serão acrescentadas. Deus, Ele vai parar o tempo, se precisar parar. Ele parou para que Josué ganhasse aquela batalha. Ele vai abreviar o tempo, se tiver que abreviar. Ou Ele vai parar o tempo, ou Ele vai expandir o tempo, vai alargar o tempo. Para com isso. Não tente imaginar como Deus vai fazer, Ele é Deus. Por isso que a palavra diz, há alguma coisa difícil ou impossível para Deus? Não. Eu tirava sarro, e Deus já queimou minha língua, eu achava que as pessoas ficavam dando testemunho, que Deus colocava dinheiro na conta das pessoas. Coloca mesmo. Márcio não vai gostar disso, ele mesmo recebeu lá uma quantia grande, quando ele estava vindo, meio se firmando aqui com gente, sentado ali, ó, eu lembro onde ele estava, ali, ó. Ali ou aqui? Aqui. Ali. E nós dávamos uma escola, a escola aqui, o ensino. Deus depositou um valor na conta dele. Na hora que eu liberei a palavra, tinha saldo. Não teve TED, não teve transferência, não teve DOC. O saldo dele. Aí Deus queimou a língua. Para com isso, a gente limita Deus. Vem cá, Deus, vamos estender Deus aqui numa mesa, vamos estudar. Aqui é o coração de Deus, aqui é o pé, aqui é o carcanhar de Deus, aqui é a sobrancelha de Deus, esse é os rins de Deus. Vamos pesar agora a Deus, vamos ver quanto Deus está pesando. Sobe aqui na balança, deixa eu medir Deus. Vamos tirar as medidas barricais do Senhor, que ver se Ele está com pancinha, se Ele está esbelto. Para com isso. Não dá para medir, quantificar, pesar Deus. Deus é Deus. A eternidade está nas suas mãos. E aí Ele faz assim com a eternidade, e depois Ele faz o quê? Entra dentro de nós. E você está vivo ainda? Nós não explodimos? Deus está dentro de nós? A eternidade, o reino dos céus todinho, tudo aquilo, toda a eternidade, tudo que existe está dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo, o reino está dentro de você. O que eu preciso e o que você precisa está dentro de nós. Só precisamos o quê? Abrir os nossos olhos para ver a tua glória, a sua presença em tudo. Perdemos o Dote, um cachorrinho afogado. Comecei dizendo que uma família perdeu uma criança. Para minha esposa, ela foi startada. Ela atingiu um nível. Ela atingiu uma dimensão. A morte daquele cão, qual foi a palavra que você usou? Não é um despertamento. Fez com que ela atingisse algo em Deus. E muitas das vezes são as percas, são as atrocidades que nós damos o nome de atrocidades, é que nos aproxima mais de Deus, para cumprir o seu propósito. É como se fosse
tivesse sido apertado um botão nos céus de start na vida dela, porque ela startou. Ela começou agora a ministrar mais fortemente, me ajudou outro dia a me dar uma palavra aqui, já está se habilitando para ensinar, para pregar, não adianta ficar vermelho, porque ela startou. Muitas das vezes nós achamos que estamos perdendo com algumas coisas. Eu estava lendo um livro, Killian, um menininho que sofreu dos 3 anos aos 8, lutando com leucemia, câncer no sangue. Estava se perdendo ele, houve uma cirurgia que pegou do irmãozinho dele como fala? Medula. Fez a cirurgia para receber, isso daí, a medula lá, tirou. Mas não deu certo. Aí havia nos Estados Unidos um projeto muito avançado de algo químico, mas para criança não. Mas conseguiram movimentar a governança, a justiça, e conseguiram que aquela criança fosse a cobaia. E avançou, regrediu, só que precisava ir para o estágio segundo. Aí falaram, mas agora no estágio segundo não pode, e de fato não deu tempo. Aí aquela criança, depois que ela morreu, chegaram com os primeiros exames, que hoje está super avançado nesse segmento. Se gerou uma ONG em prol daquele acontecimento. Aquela mãe ficou, ó Deus, porque tu me abandonaste, ficou terrivelmente. E aí ela escreveu que ela estava cega, que ela estava odiando Deus, com raiva de Deus, indignada, como uma criança inocente. Só que hoje existe uma grande ONG, eles têm milhões por detrás disso, e essa criança, ela foi um mártir, tipo, para os Estados Unidos, onde ela é relembrada em toda a nação lá, esse nome dela, porque ela serviu como uma cobaia para ajudar outras pessoas, mas ainda não resolveu o problema desta mulher, e ela ficou clamando ao Senhor. Um belo dia, depois de muitos anos, o Senhor fez ela ver o filho dela brincando, sabe com quem? Com Jesus. Nitidamente, Deus levou ela e trouxe, mostrou a criança, e ela conseguiu dizer, eu estou feliz, eu cumpri o meu propósito. Estava lá escrito no livro da mulher, a criança disse para ela, eu cumpri o meu propósito, eu glorifiquei o meu pai. Volta, mamãe, e cumpre o seu, alegra o teu coração, perdoa o meu pai que é Deus. Nossa, perdoa ele. Era 8 anos só que eu tinha que viver. A maior tragédia na vida do ser humano não é a morte, mas sim uma vida sem propósito. Vou repetir, a maior tragédia na vida do ser humano não é a morte, mas é viver uma vida sem propósito. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso fazer, para onde eu vou. Quem eu sou, de onde eu vim, o que eu estou aqui fazendo, o que eu posso fazer, para onde eu vou. Você tem glorificado a Deus, cumprindo as obras que Deus deu para você fazer? Vamos aplaudir Jesus? Querido, domingo que vem tem a parte 2 desta ministração. Abre meus olhos para que eu possa contemplar a glória de Deus, mesmo nas condições mais difíceis. Nós temos que ver Deus. O rapaz que estava com Eliseu, o inimigo estava vindo para acabar com a laia deles. Ele ficou amedrontado, aterrorizado, vendo com os olhos carnais, com os olhos físicos, o inimigo vindo na direção para dizimar, acabar com a vida deles. Porém Eliseu ora ao Pai, clama ao Pai, e o Pai responde mostrando com os olhos da glória de Deus, da presença de Deus, do poder de Deus, quem estava em condições maiores era o exército do Senhor, era o que estava com eles do que o que estava para destruí-los. E assim Deus age. Grande beijo no teu coração, até quinta-feira às 19h30. Fui.